Parte da... Mudando um pouquinho de assunto aí. Até você falou que Deus mudou seu rumo ali, né? Acho que em 2019, 2009, né? Que você falou? Como que foi? Na verdade, foi assim, nos times que eu jogava, 2003, mais ou menos. Eu vinha para São Paulo para ver a família, tava namorando a Thaís, que hoje é minha esposa, né? E quando eu vinha, eu participava de reunião de oração. Então, eu já era cristão, então comecei a ir para a igreja em 2001. Na verdade, eu fui alcançado pelo futebol no ano 2000, através de Jogos Olímpicos também. Através de futebol que você conheceu. Isso. Então, tinha um campeonato da igreja presbiteriana, 98, 99 e 2000. Então, eu joguei nesses 3 anos esse campeonato, só que somente em 2000 que Deus me transformou e eu comecei na igreja que eu me senti chamado para o ministério em 2001. Então, já estava começando a ir, e mesmo no interior, jogando bola, eu vinha para ver a família, né? Mas já estava indo na igreja, e Deus já tinha mudado a minha caminhada. Deus me converteu aí, né? E aí, nisso, eu vinha para cá, para ver minha família, né? Para ver minha namorada, família. E aí, eu comecei a trazer estudos. Eu sempre fui tímido, né? Mas na hora que eu comecei a pregar, assim, alguma coisa diferente no meu coração já estava acontecendo, né? Então comecei a trazer os estudos e comecei a ver que o meu chamado não era jogando, mas era sendo um pregador da palavra, né? E como que foi esse chamado? Você até citou aí, né, que ia e voltava, mas qual que foi o momento que você percebeu que falou, não, realmente agora eu vejo que meu caminho é esse de... Então, eu tava vendo assim que conforme eu tava jogando, eu falo pra turma, quando é vocação, quando você é um cara vocacionado para ser jogador, você vai até o limite, vai vendo que é aquilo, é o meu sonho, eu vou caminhar e o cara vai ter que lidar com muitos desafios, né? E conforme eu tava jogando no interior, vindo uma vez a cada 2 meses, um final de semana só, eu já não tava tendo o mesmo gosto, a mesma satisfação. Uma coisa é a gente jogar perto dos amigos, ali você vai ter aquela satisfação, mas conforme eu estava vendo lá e jogando, eu já estava meio que desanimando. Eu falei, eu acho que meu lugar não é aqui, e aí conforme eu estava diminuindo de um lado, o sentimento ministerial já foi crescendo. Então, conforme eu estava dando os estudos, eu comecei a falar com o pastor, e ele foi me acompanhando, né? E ele falou, se você sente esse chamado, dê sequência. Eu creio que Deus vai te abençoar de alguma forma, até com futebol, né? E aí ingressei no seminário. A igreja presbiteriana tem um curso de teologia de 5 anos, né? Então, conforme o coração foi queimando pelo ministério, né? Eu entrei em 2005 no seminário teológico José Manuel da Conceição, e aí fiz a faculdade, passei, né? Então, concluí. Então, me formei em 2009 e 2010 eu comecei a ser pastor da igreja presbiteriana. Ali que começou o seu ministério, então. Isso. E como que é pastorear uma igreja? A gente sabe que não é fácil, né? Tem as lutas, tem as adversidades. Como que é pastorear, né, uma igreja? Então, é um desafio, né, Gustavo e Estevão? A gente vê assim que é uma bênção pregar a palavra, mas é muito além disso. Você vê, tem que acompanhar os irmãos, visitação, acompanhar em oração, né, dar apoio nos momentos alegres, difíceis, mas é um privilégio servir, né? Então, eu estou aí desde 2010, então 14, se for juntar aí o tempo de formação, quase 15, né? Então, eu vejo... Uma bênção. Às vezes as pessoas acham que é só estar ali em cima pregando, né? Não. Mas eu vejo um pouco em casa com meu pai e com minha mãe, as lutas, né? Que passa por trás até chegar ali no momento, né? Às vezes até sem força, né? Eu esteve com o pai dele também, o nervosismo, porque às vezes a turma olha e fala... é só pregar, mas não, é uma preparação, né? Tem a semana, tem a busca da palavra, né? Sim, vou brincar aqui, pessoal. O pessoal fala assim, né?
além de ser pastor, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Porque às vezes o pessoal não vê como... Não é trabalho, mas eu vou falar vocação, né? E muitas às vezes as pessoas não sabem, né? Não saibam a mão direita o que faz a esquerda. Então tem coisas que Deus nos vê, Deus nos enxerga, às vezes os irmãos não, né? Mas é isso. Então tem desafios do ministério que muitos da igreja não veem, mas entendem também, né? Então, sabem que o pastor tem que visitar, tem que... pelo menos a igreja onde eu estou hoje é muito madura nesse sentido, né? Sabe, nem sempre eu estou ali na igreja, mas sabe que eu estou fazendo o trabalho de visitação, de oração, de acompanhar os enfermos em hospital, de dar um apoio aos enlutados. Então, abarca tudo isso, né? Teve alguma experiência marcante aí, né, na igreja que você pode contar pra gente? Algum sobrenatural que você chegou a ver? Cara, assim, acho que foi a conversão dos meus pais, né? Então, a minha família veio do catolicismo. Então, eu nasci em São Paulo, mas a minha família é do Rio Grande do Norte. Então, o catolicismo impera bastante lá. A tradição da minha família foi essa, né? E meu pai, quando comecei a ir na igreja, ele não gostava. Ele queria que eu também até fosse jogador, e ter filho pastor talvez não era o que ele queria de fato no início, né? Mas ele, conforme foi começando a ir na igreja, Deus foi trabalhando. E eu falo assim que a melhor experiência, meninos, é a palavra transformar, né? Deus, com a ação soberana do Santo Espírito, falar, olha, das trevas do seu coração resplandeça a luz, né? Então, acho que não é só ver gente ser curada. Então, a gente tem muitos testemunhos também, né? Mas Deus transformar o coração. O fato de hoje meus pais estarem indo na igreja, amando ao Senhor, caminhando nos mesmos princípios, eu creio que para mim foi isso. Deus transformar o meu coração, Deus transformar o coração deles, né? E daqueles que são do Senhor. E como foi para você, tipo, porque por ser pastor e estar nesse meio do street, do futsal, você já sofreu algum tipo de diferença por isso? Já te trataram diferente? Às vezes tem um tabu, viu, Estevão, né? A igreja presbiteriana, ela é tradicional, ela é mais séria e tal, né? E eu creio assim que às vezes pode ser um tabu, né? Pastor indo lá, jogando com os mais novos e tal, né? Então, às vezes tem. Mas acho que é legal você também ter essa quebra de paradigma, né? Então, você vai, joga, se envolve com as crianças. O pastor não tem só ser aquela figura que está no púlpito, né? Mas ter esse alcance missionário, ir além da igreja, né? Então, acho que é muito legal. Então, onde eu vou, eu não encontro mais isso, né? Eu vejo assim, até o pessoal falando, meu, pastor joga bola, né? Alguns até falam, você joga bola? Pastor? Alguns até desacreditam, né? Então tem uns que não me conhecem aí, eu brinco e tal, tiro o pé, mas já vou com a intenção de dar aquela caneta esperta. Só porque enche o saco. É igual você disse, né? Não é ser pastor só na igreja, né? Mas alcançar também fora dali. Dentro ali no street ou na brincadeira, você tenta falar de Deus, tenta alcançar as pessoas ali. Sim. É uma porta, né? Então, eu vejo assim, eu sempre peço a Deus oportunidades. Às vezes não, acho que às vezes não é bacana você ser invasivo. Mas eu sou pastor, faço convites, tem gente que se abre. Não gosto muito de perder, mas quando você perde, você fica ali no banco, o cara já começa a descontar a história da vida dele. Eu fui da igreja também, já me afastei. E aí Deus vai colocando histórias na nossa vida, né? E Deus dá. Então, se a gente ora por oportunidades, Deus dá, Deus abre portas, né? E aí a gente conversa. Às vezes eu entrego Bíblias, com muito cuidado, né? Com muito amor, com muito zelo, em oração, rogando a Deus que Ele faça a obra. Então, teve também alguma experiência ali dentro do futebol, do street ali que te marcou também? Sim. Só colocando um parênteses, meninos, assim, quando eu terminei a faculdade, eu ensinei uma jogada para o Falcão, né? E aí muitas igrejas chegaram a ver. Eu cheguei a jogar com igrejas parceiras, então sou da presbiteriana, mas tenho muitos amigos interdenominacionais.
Então, e aí abriram-se muitas portas para evangelização fora do país. Então, eu sempre orei a Deus assim: Senhor, me ajude a ser um missionário aqui, mas se for da tua vontade, me permita ir para outros lugares, né? Então, em 2010 eu fui para a Rússia, então fiz um trabalho missionário lá. 2012 eu fui para o Chile, 2013 fui para a Espanha, fui para País de Gales, 2015 também, algumas viagens, né? Então Deus tem o interior, hein? Não, Deus tem pra sido você bom. ver, né? Igual você citou no começo, né? Às vezes a gente acha que, você jogador, tava rodando ali. Deus mudou o rumo, foi para vários países, Europa, Sim. América, né? Eu falo pro pessoal, Deus surpreende, né? Se às vezes você fica num canto só e segue a sua vontade de uma forma carnal, mas não busca a vontade soberana do Senhor, às vezes fica tudo limitado. E Deus foi surpreendente. Nunca imaginei ir para fora. Já orei a Deus, tive o sonho de conhecer. Eu tinha um sonho de conhecer a Rússia, Espanha, né? E Deus abençoou. Porque eu olhava o futsal russo, me encantava por causa dos brasileiros, né? E espanhol, que é uma das potências maiores aí do mundo, né? Então Deus deu oportunidade e Ele realizou muitos sonhos e fez muito mais do que eu pedi ou pensei, né? Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.